eu tenho pesquisado muito como proteger a minha mente. Deixa eu perguntar aqui para você nesse momento. Você tem sentido dificuldade nessa área de ansiedade? Você tem sentido dificuldade nessa área de preocupação, nessa área de desânimo? Você tem sentido essa dificuldade? Meus queridos, eu luto contra essas coisas também. A gente olha isso tudo que acontece e a gente fica desanimado. E eu quero, meus amigos, trazer para vocês que estão sentindo esse desafio, eu quero trazer para vocês aqui uma ideia, que é uma ideia muito interessante, que eu tenho pesquisado muito, que é o seguinte: eu não sei se você sabe, mas a psicologia e a psicanálise, elas surgem retirando Deus de cena. O próprio Freud, ele começa o seu trabalho já dizendo que quem crê em Deus acredita numa fantasia. Ele começa o seu trabalho dizendo que a figura de Deus foi inventada pelo homem para ele sentir um conforto, para ter um pai celestial, tá certo? Então, a psicanálise, ela tem muita coisa boa, mas o fato de ter expulsado Deus da conversa trouxe uma série de desafios, uma série de problemas. E aí, meus queridos, eu tive o prazer e o privilégio de encontrar um psicólogo de altíssima patente, descobri o trabalho dele, a bibliografia dele, que é o professor Paul Vitz, da Universidade de Nova York. E o professor Paul Vitz, ele faz exatamente o que eu sempre sonhei, que é reintegrar Deus dentro da psicanálise, trazer Deus para dentro da psicanálise. E não adianta a gente querer mudar um país se a nossa saúde mental está destruída também. Então, meus queridos, o professor Paul Vitz, ele tem uma proposta de redenção da psicanálise. Ele quer redimir a psicanálise. E ele faz ali um alerta dizendo que quando você tira Deus de dentro da psicanálise, você cria uma nova religião, em que o Deus é o ser humano. Um ser humano que não pode ter sofrimento, um ser humano que não pode ter tristeza, um ser humano que não pode ter desconforto. E o professor Paul Vitz, ele vai dizer o seguinte: o ser humano não tem capacidade de ser Deus, ok? O ser humano não tem capacidade de dar conta disso tudo, ok? O próprio Leandro está falando, sem Deus não há propósito, não tem jeito. Exatamente. Muitas vezes a gente quer fazer ali um acompanhamento,